estudantes de psicologia. Na verdade, pessoal, não é só esse livro que é importante, né? Na verdade, a literatura como um todo é importante para todos nós, né? A gente que trabalha com humanas, né? Com o ser humano. A literatura universal é de extrema importância para a nossa área. O que acontece, né? A gente fala sobre música clássica, sobre literatura clássica, não é isso? O que é, afinal de contas, o clássico, né? A música clássica, a literatura clássica. Às vezes a gente pode ter a ideia de que algo que é clássico é uma coisa velha, né? Uma coisa antiquada, lá da Idade Média, dos tempos antigos, né? Isso que é clássico. Olha, uma obra clássica nada mais é do que... não é algo que é velho. O que é clássico é algo que é eterno, né? Então pensa assim, uma música clássica é uma música que é eterna, né? A literatura clássica é uma literatura que é eterna, né? Vai durar gerações e gerações. Por que Shakespeare é uma literatura clássica? Porque é uma literatura eterna, né? Se a humanidade viver mais 1000 anos, as pessoas vão continuar lendo Shakespeare. É uma coisa que vai durar eternamente, né? Então olha a maravilha da literatura, né? E outra coisa, uma literatura é clássica, um livro ele é clássico quando ele fala pela primeira vez sobre determinado assunto, né? Determinada condição humana que antes nunca tinha sido falada, não é isso? Então, por que esse livro que a gente vai falar hoje, Crime e Castigo, é um clássico? Porque nunca antes, né, esse livro foi escrito em 1866, tá? Metade do século XIX, né? Final da metade do século XIX. Antes do Crime e Castigo, nunca na história um livro tinha sido escrito com esse assunto do que o Dostoiévski fala, né? Sobre determinada peculiaridade da condição humana, não é isso? Quando Shakespeare escreve Hamlet, nunca antes na história da literatura alguém tinha falado da condição humana, né, do assunto que permeia a obra do Hamlet. E é por isso que ela se torna clássica, né? Porque Shakespeare ele consegue fazer isso. Ser ou não ser, eis a questão, não é isso? Ser ou não ser, eis a questão. Né? Essa é uma frase assim que parece simples, mas antes de Shakespeare nunca ninguém tinha pensado na peculiaridade da condição humana da qual trata Shakespeare nesse livro. E esse livro de hoje, Crime e Castigo, é a mesma coisa, né? O que é então Crime e Castigo? Né? Para você que nunca leu, eu vou só dar um resuminho aqui sobre a obra, né? Crime e Castigo é a história de um jovem russo que chama Raskolnikov. Ele é um jovem que tem os seus 20 e poucos anos, né? Ele é estudante de Direito e ele é muito fã, assim, ele leu a biografia do Napoleão Bonaparte e ele é muito fã, assim, né? Ele gosta muito do Napoleão Bonaparte, algumas personalidades parecidas com o Napoleão Bonaparte, né? E ele é uma pessoa, assim, um pouco prepotente, né? Porque como ele gosta muito do Napoleão, ele mesmo, Raskolnikov, é uma dessas pessoas que se colocam, né, dentro da sociedade com uma certa superioridade, né? Para ele é de uma maneira superior às outras pessoas, né? Assim como Napoleão, ou seja, sim, ele é um pouco mais inteligente mesmo, ele é mais estudado, mas a respeito das leis morais, né, que regem a sociedade, para Raskolnikov ele está isento dessas leis, né? Pessoas como Napoleão Bonaparte, né? Imagina Raskolnikov ele tá parado ali pensando isso, né? Fala,
Não, mas pessoas como Napoleão Bonaparte, pessoas como eu, estão acima, né, da lei. Estamos acima do bem e do mal. Então essas leis morais aí, nós somos isentos, né? Nós somos isentos. Existem esse povinho aí, é para eles essa lei. Para mim não se aplica. Né? Então o que acontece? Ele é um jovem estudante de direito que se vê numa situação assim um pouco chata, né? Ele tá sem dinheiro, mora num quartinho, um cubículo, claustrofóbico, tá, não tem nem o que vestir direito, não tem nem o que comer direito, né? A situação da Rússia não anda muito bem, então ele se vê numa situação assim deplorável, né? O que acontece? Então ele larga a faculdade, começa a dar algumas aulas particulares, mas também devido à situação os alunos começam a cancelar as aulas. A irmã dele está quase se prostituindo, entre aspas, né? Se prostituindo no sentido de que ela está pretendendo casar com um moço rico só para ajudar financeiramente, né? A mãe também não está muito bem e tal. E enfim, Raskolnikov ele se vê nessa situação cada vez mais degradante, né? Ele vai cada vez mais se ferrando, não é isso? O que acontece? Durante o livro, né, a gente percebe que Raskolnikov, como ele é uma pessoa inteligente, tem uma certa habilidade com a escrita, né, com o mundo acadêmico e tudo mais, a gente fica sabendo que ele escreveu já uma tese, né, uma tese acadêmica para um jornal assim muito conhecido. E o que acontece? O que fala nesse artigo Raskolnikov, né? Raskolnikov ele diz o seguinte, que na sociedade existem dois tipos de pessoas. Raskolnikov ele separa entre os ordinários e os extraordinários. Quem que são os ordinários? Os ordinários são as pessoas que estão sob as leis morais, né? Sobre as leis do governo. Essas pessoas precisam respeitar essas leis, né? E, enfim, assim por diante. E os extraordinários são justamente as pessoas que não estão debaixo dessa lei moral. São pessoas que têm o direito de fazer coisas que as pessoas normais não têm, né? Então, o que acontece? Raskolnikov, ele acaba fazendo essa tese dizendo que esses extraordinários, né? Ou seja, existem pessoas dentro da sociedade que, por exemplo, se cometerem um crime, elas não podem estar debaixo da mesma lei que uma pessoa normal comete, né? Porque essas pessoas extraordinárias não estão debaixo desta lei, certo? São essas pessoas extraordinárias que escolhem entre o bem e o mal, né? São essas pessoas extraordinárias que escolhem quem vive, quem morre, né? São eles que cuidam da sociedade de uma certa maneira, não é isso? Então, o que acontece? Para Raskolnikov, uma pessoa ordinária que comete um crime, por exemplo, deve ser condenada normalmente. Já uma pessoa extraordinária que comete um crime, como essa pessoa é maior que as outras, né? Essa pessoa não está debaixo da lei. Ela tem o direito de escolher quem vive e quem morre, né? E para Raskolnikov é assim que uma sociedade precisa andar. Ou seja, Raskolnikov ele tem uma moral, né? Ele tem uma moral, mas essa moral tá totalmente deturpada. Porque ele acha que existe uma moral, mas existem pessoas que não estão debaixo desta lei. Ele mesmo, Raskolnikov, se considera uma dessas pessoas igual o Napoleão.
Ele está isento disso. Ele é o cara que vai, né, fazer as leis, né? Enfim, e como Raskolnikov ele se encontra numa situação degradante, sem dinheiro, sem nada, sem ter o que comer, o que acontece? Ele começa a empenhar alguns objetos, né? Penhorar, não sei a expressão correta. Ele tem uns objetos lá, começa a empenhar com uma velhinha agiota que mora no prédio. E essa velha é assim, uma coisa nojenta, né? Ela trata mal a irmã, trata mal todo mundo, cobra juros abusivos. Assim, uma velha que ninguém quer ter na família, né? Uma velha assim nojenta, né? Raskolnikov até considera essa velha como se fosse um piolho, né? Um piolho. O que acontece? Raskolnikov ele decide colocar essa teoria dele na prática, né? Porque ele acha que ele, como está acima da lei, ele tem direito de matar uma pessoa que é má e assim, através disso, né, livrar a sociedade de um mal, matando uma pessoa mal, para então a sociedade ganhar um bem, né? Raskolnikov, na cabeça dele, ele tem o direito de fazer isso. Ou seja, o plano dele a partir de agora é o que? Ele vai matar, ele quer matar aquela velha, né? Que é um piolho mesmo, uma velha rabugenta. Pegar o dinheiro dessa velha, pegar todos os bens da velha e ele paga a faculdade dele, ajuda a mãe e a irmã. Ou seja, ele mata um piolho mesmo, né? Uma velha que não vai fazer falta nenhuma para a humanidade, né? Para fazer um bem para a humanidade. Vocês começam a perceber que esse é um tipo de raciocínio que já toma conta da nossa sociedade hoje em dia. Na época do Dostoiévski, século XIX ali, já era uma época que o socialismo estava em voga, né? Tem as discussões nihilistas, Nietzsche, etc., né? E Raskolnikov é tomado, né, por um desses pensamentos. Ou seja, a primeira parte do livro, então, né, no começo do livro, o Dostoiévski discorre justamente sobre isso. Ele fala que ele mostra todas as maquinações do Raskolnikov, né? Todas as maquinações interiores do Raskolnikov, né? Como que eu vou cometer esse crime, né? Então o Raskolnikov ele vai alimentando tudo isso até chegar a hora de cometer o assassinato, né? É por isso que o livro chama Crime e Castigo, né? A gente sabe que vai ter um crime e sabe que vai ter um castigo. Desde o começo da história a gente já sabe que ele vai matar essa velha, né? Mas enfim, não vou me estender muito aqui, né? Acontece que Raskolnikov um belo dia, né? Já planejou tudo e foi lá para matar a velha, né? Ele mata a velha a machadada, né? Ele vai um belo dia vai penhorar um cinzeiro que ele tem, alguma coisa assim. E quando a velha fica de costas, ele vai lá, já tinha uma machadinha que ele tinha pego em outro lugar e mata a velha machadada, né? Então até o crime é um pouco horrível, assim. O que acontece? Quando Raskolnikov mata a velha, acontece algo que ele não estava esperando, né? O plano dele era só matar a velha e pegar o dinheiro. Acontece que a irmã da velha acaba entrando no apartamento, né? E vê o que ele fez. E Raskolnikov vai lá e mata a irmã também, né? Ele se vê obrigado a matar a irmã. A irmã, assim, a irmã era judiada pela velha, uma pessoa mais doce, assim, tal, uma, uma senhorinha trabalhadora que aquela velha praticamente faz
fazia a irmã de escrava, né? Então Raskolnikov ele se vê obrigado a matar essa irmã dela também, né? Então o que acontece, pessoal? O personagem principal, antes e depois do livro, é uma coisa. Antes e depois do assassinato é uma coisa. Depois do assassinato, ele já é uma outra pessoa, né? Raskolnikov é totalmente outra pessoa. Então, a partir desse momento na história, Raskolnikov era uma pessoa antes do assassinato e agora ele é totalmente diferente, né? Então, o que acontece, né? A partir daqui, depois do assassinato, o inferno se instala. Né? Raskolnikov, então, ele comete o crime e então o inferno se instala, né? Só que ele se livra tecnicamente, mas não se livra em relação à sua própria consciência, né? A consciência dele começa a ficar cada vez mais perturbada, né? Ou seja, ele imaginou uma coisa, né? Toda aquela teoria dele que daria certo, mas acontece que na realidade a consciência dele foi atormentando ele cada vez mais, né? O Raskolnikov ele descobre então que ele quebrou uma regra moral, não é isso? Ele começa a sentir algo que conversa ali com a sua própria alma, né? Então é maravilhoso, né? Esse é o castigo que o livro fala, né? Ele vai ser preso ali só no final do livro, que ele vai ser preso. O castigo mesmo que ele sofre é todo o castigo interior dele, né? Sua consciência, né? O diálogo com a sua alma ali que ele vai tendo. Todo o livro, esse choque que ele tem com a realidade, né? Ele tinha uma teoria muito bonitinha, mas esse choque que ele tem com a realidade depois do crime acaba sendo totalmente diferente do que ele imaginava, né? A gente vê no livro depois do crime é uma sequência assim pós-traumática, né? Vocês que estudam psicologia, a gente costuma chamar de estresse pós-traumático, né? O estresse pós-traumático acontece com pessoas que veem elas mesmas fazer algo de grande maldade, né? E foi justamente isso que Raskolnikov viu, né? Ele viu ele mesmo cometendo aquele crime. Então, assim, ele tá tendo ali um estresse pós-traumático, né? Então ele começa a ter febre, tremedeira, suor, começa a ficar doente, não consegue dormir direito, né? O pessoal começa a ajudar ele, não sabe o que está acontecendo com ele direito, não é isso? Então Raskolnikov, o cara fica mal mesmo, né? O cara fica muito mal. Então uma coisa que a gente já percebe, né? A realidade é totalmente diferente. Inclusive, existe um estudo do Dr. Robert Langes e do Dr. Andrew Hodges. Eles são americanos, né? Eles criaram um método de análise do discurso que se baseia na descoberta da verdade contida na mentira, né? O Raskolnikov, então depois que ele comete o crime, a gente percebe que o Raskolnikov começa a se arrepender. Só que o detalhe é o seguinte, o arrependimento dele não é consciente. O arrependimento dele é inconsciente, né? O que acontece é a voz do coração dele está falando por cima da voz dele mesmo, né? Ele se sente arrependido de alguma maneira, mas ainda não é ele, é a inconsciência dele, né?
Existe um doutor genial, né, psiquiatra, Robert Langs, e um sucessor dele, Andrew Rogers. Eles criaram um método de análise do discurso que se baseia na descoberta da verdade contida na mentira, né? Que na verdade a mentira, né, a rigor, não precisa ser contestada, ela só precisa ser compreendida, né? A mentira, na verdade, ela diz a verdade que esconde, né? E é isso que vai acontecendo com o Raskolnikov, né? O, naquele seu arrependimento inconsciente, a voz do coração dele é que vai falando por cima da voz dele. Isso é muito interessante. Não sei se vocês já repararam, né? Às vezes tem pessoas, né? A gente percebe que a conduta das pessoas contém um discurso que às vezes não coincide com o discurso consciente dela. Ou seja, a pessoa está pensando uma coisa, está dizendo uma coisa, mas os seus atos têm uma outra lógica, assim, né? E você vai interpretar essa outra lógica, né? Essa outra lógica é justamente a que vem direto do coração, né? É a verdade da vida que aparece. Porque a verdade está contida ali em cada um de nós. Ou seja, quando a gente mente, na verdade, às vezes a gente está falando uma coisa e agindo, mas isso não condiz nada, né? Os meus atos condizem com outra coisa, né? Ou seja, é justamente isso que acontece com o Raskolnikov. Depois do assassinato, você vai ver ali no livro que ele começa, né, inconscientemente, ele começa a soltar pistas ali para a polícia, né, para que a polícia o pegue, né? O que é isso? É a verdade dele falando através do coração, né? No coração dele, ele sabe que ele transcendeu e limitou os, né, no coração dele ele sabe que ele transcendeu, né, e quebrou os limites divinos da condição humana, né? E que ele precisa de algo, né, de algum castigo para reequilibrar isso, né? Então, né, o coração sabe disso, mas ele não sabe, né? Quando a gente está lendo o livro, não é que a gente não sabe o que está acontecendo com o Raskolnikov. Ele também não sabe. Ele não sabe o que está acontecendo com ele, né? É por isso que esse livro é um tesouro assim da psicologia, né? É um tesouro da psicologia. A gente vai vendo toda a mentalidade da pessoa, como vai se desenvolvendo, né? É preciso, então, né? Chega um ponto que Raskolnikov precisa, então, de uma redenção, né? E qual que é, então, a personagem que vai proporcionar a redenção de Raskolnikov? Existe uma personagem chamada Sônia, né? Eu indico vocês lerem o livro, claro. Só através dessa aula aqui não dá para saber de tudo, né? Vocês têm que ler o livro. Existe uma personagem chamada Sônia, que é filha do Marmeladov, que é um bêbado, também largou a família, só faz besteira com o dinheiro. E essa Sônia é uma prostituta, né? Ela se prostitui para sustentar a família, ganhar seus dinheiros, tal. Mas essa Sônia, aliás, é a maior mulher já escrita, né, por Dostoiévski. Das personagens femininas, a Sônia é a maior de todas, né? Ela é uma mulher assim, é um doce, né? Ela é amável, tá sempre querendo ajudar alguém. A gente vê ao longo do livro que ela tá sempre ajudando Raskolnikov de alguma maneira, tá sempre ajudando a família, né? Então, peraí que travou aqui o celular. Uma
como se fosse a figura de Maria, assim, né, para o Dostoiévski. O que acontece? O Raskolnikov, aos poucos, ele vai descobrindo que através do amor e do altruísmo, né, quando ele vai se apaixonando por essa personagem Sônia, através do amor e do altruísmo é possível se tornar uma pessoa inteira, né? É mais ou menos essa a lição moral do livro como um todo, né? Raskolnikov, ele está dividido e ele precisa se tornar uma pessoa inteira, né? É interessante eu mencionar isso agora, que tem uma curiosidade do livro, né? Que o nome Raskolnikov, né? Raskol em russo significa dividido, né? Dividir, ou seja, um indivíduo cindido entre convicções intelectuais e o instinto moral dele. A gente percebe isso claramente durante toda a obra, né? Que o Raskolnikov está dividido entre as convicções intelectuais dele e o instinto moral, né? Ora, ele ainda continua a defender aquela tese dele, mas ao mesmo tempo a gente vê que durante o livro ele pratica atos de bondade, né? Ele ajuda financeiramente o Marmeladov, que acabou de morrer, ajuda o enterro, né? Ele, no fim do livro a gente sabe que uma vez ele já ajudou uma criança que estava num lugar que estava pegando incêndio, né? Mas ele não abre mão daquela teoria dele, daquela convicção intelectual que ele tem, ele não abre mão. Ele ainda acha que o assassinato dele foi por um bem maior da sociedade, né? Ele ainda acha que existem pessoas na sociedade com esse direito de eliminar os maus para um bem maior da sociedade. Ele ainda continua tendo a convicção dessa teoria, mas ao mesmo tempo ele pratica coisas boas, né? Então uma coisa assim, mas ao mesmo tempo ele acha boa aquela teoria dele, mas ao mesmo tempo o instinto moral dele cada vez mais vai ardendo, né? Cada vez mais inconscientemente ele vai se arrependendo. Então por isso que ele se chama Raskolnikov, né? Raskol é uma pessoa dividida, tá dividida. E é através do amor e do altruísmo que Raskolnikov vai se encontrando, né? Vai ficando inteiro de uma certa maneira, né? Então, basicamente esta é a moral do livro, né? Do Dostoiévski. O que acontece? Existem algumas atitudes, por exemplo, antes do Raskolnikov ter o sonho dele, cometer o assassinato, acontecem umas coisas interessantes, né? Que propiciaram para que ele cometesse esse crime, né? Veja, existe uma cena ali no começo do livro que o Raskolnikov então ele encontra com esse bêbado, né, com o Marmeladov, e o Marmeladov então numa taberna, né, junto com um monte de bêbado ali, ele tá de fogo, chapadão, ele começa então a conversar com o Raskolnikov, começa a contar toda a sua vida, né, uma desgraça a vida dele, uma desgraça, né, gasta todo o dinheiro com bebida, o filho, tem uma filha passando fome, a esposa, né, que é o pai da Sônia, né, o Marmeladov. A filha dele então tem que se prostituir para ajudar a família, e o pai só gasta com bebida. Tá uma bosta, assim, a vida dele é uma degradação, assim, né. O que acontece nessa cena, né? Essa cena é muito interessante, porque naquele momento, né, quando Raskolnikov se depara com esse bêbado, naquele momento é que Raskolnikov percebe que
aquele bêbado falando com ele é ele no futuro, né? É como se Raskolnikov se visse ali, né? Como se fosse um duplo dele na frente dele ali. Era esse o rumo que a vida do Raskolnikov estava tomando, né? Outra coisa interessante é que Dostoiévski, antes do assassinato, ele vai descrevendo uma São Petersburgo ali na Rússia calorenta, um ambiente assim desfavorável, né? O Raskolnikov mora num quartinho, ou seja, o ambiente contribui também muito para a loucura do Raskolnikov, né? Ele vai morando num cubículo, sem dinheiro, sem se vestir direito, sem ter que comer, ou seja, a coisa vai se baixando cada vez mais, né? Até que chega num ponto que Raskolnikov, como já tinha aquela teoria, decide colocar a teoria na prática, né? Ele decide colocar a teoria dele na prática. Uh... Então, pessoal, o sentido moral da obra, né? Claro que, como eu falei, é um clássico, né? Anos e anos a gente ainda vai estar discutindo essa obra, existem muito mais coisas para falar, mas, assim, de uma maneira geral, o sentido da obra realmente é encontrar o amor e o altruísmo para se redimir, né, dos nossos pecados. É isso que acontece no final, né? Raskolnikov chega num ponto que ele vai lá então e se entrega para a polícia e é preso. Ele vai preso. E lá na prisão, né, lá na Sibéria, Raskolnikov ele é muito ajudado pela Sônia, né? Ou seja, a relação deles ainda continua lá na prisão, né? E Raskolnikov descobre que ele ama a Sônia, né? Existe um momento do livro que ele se prostra ali diante da Sônia, né? Pedindo perdão, mas então Raskolnikov vai descobrindo que através do amor e do altruísmo é possível se tornar uma pessoa inteira, mas não dá para fazer o que a gente quiser. Não dá para fazer o que vier na telha, né? Essa aqui já é uma lição, né? Tudo isso que eu tô falando já é uma lição, principalmente para vocês que querem ser psicólogos clínicos. Que esse livro pode ensinar, né, para um psicólogo clínico? Bom, talvez, né, nós nunca tenhamos que lidar com um assassino, né? Mas quantas vezes não existem pessoas com esse mesmo pensamento de Raskolnikov, né? Com esse pensamento utópico e messiânico de eliminar um mal, né, para fazer um bem maior. Eliminar um mal, entre aspas, né, porque aquele ser humano, embora seja um ser humano terrível, igual era aquela velha, continua sendo um ser humano, né? Quantas vezes pode chegar no nosso consultório uma pessoa, um Raskolnikov da vida, né? Claro que o personagem aqui do Dostoiévski é um extremo, né, do que esse tipo de pensamento pode fazer. Esse personagem já chegou no extremo, né? Ele matou uma pessoa, né? Então,
A gente não vai lidar com assassino propriamente dito, mas geralmente a gente encontra pessoas por aí que têm essa mentalidade, né? A pessoa tem essa mentalidade dividida entre as convicções intelectuais dela e seus instintos morais. Então, como que a gente pode ajudar uma pessoa assim que chega na nossa clínica, por exemplo? Né? Ora, meus amigos, a realidade é sempre mais forte. Né? Não importa o que você faça, a realidade sempre vai nos vencer, sempre vence. Né? Não é isso que aconteceu com o Raskolnikov? Na mente dele era lindo, né? A ideia dele. Vou matar a velha, né? Que não serve para nada nesse mundo aqui. Vou pegar o dinheiro dela. Vou fazer um bem maior, né? Vou pagar minha faculdade, ajudar minha família. Pronto, maravilha. Só que quando ele comete o assassinato, a realidade vence. Porque não é nada daquilo que ele imaginava. Né? Veja, ele tinha o plano de roubar o dinheiro da velhinha para fazer um bem maior. No fim, a gente vê no livro que ele pegou o dinheiro lá e ele deixou o tempo todo. Ele escondeu o dinheiro lá e nunca usou. Ele nem usou o dinheiro que ele pegou da velhinha. Né? Nem usou. A gente percebe que tinha algo a mais ali. Né? Não era só pelo dinheiro, não era nada disso. Ele simplesmente chegou no momento de colocar sua teoria em prática, quando ele viu que a realidade da vida é muito mais forte do que o que se passa na mente dele. Né? Ele aprendeu da pior maneira. É por isso que ele começou a ter pânico, ter mal-estar, ter depressão, febre, tremedeira, sonhos terríveis. Não é isso? Por quê? Porque a realidade é sempre mais forte do que tem na nossa cabecinha, né? Às vezes a gente imagina maravilhoso, né? Vou casar, vou ter filho, vou para morar na Nova Zelândia, ser milionário, vou ter 500 filhos, ter um carro bom, ter um salário bom. Olha, não pode ser que sim, mas pode ser que não também, pode ser que nada disso aconteça. Né? Para se casar você precisa de uma mulher. Né? Se você não arranjar uma mulher, como é que faz? Às vezes a gente coloca planos na nossa cabeça, mas a realidade é muito diferente. Né? Vou entrar na faculdade. Aí você entra na faculdade, mas começa a achar ruim o curso. Não gosta de ninguém, não gosta do professor, não gosta do cara que seus colegas. A realidade é sempre diferente. Né? Encontrei um emprego legal. Na primeira semana do trabalho você já chato pra cacete. Né? A realidade é sempre maior. Né? Então, a grande sacada de um psicólogo, pra gente que trabalha com as pessoas, é colocar a pessoa no lugar dela. Né? Mostrar para a pessoa que a realidade é muito mais forte. Né? Notar o que o coração da pessoa está dizendo. Às vezes a pessoa está falando um monte de coisa, mas a gente percebe que as atitudes dela não condizem com o que ela está falando. Né? A gente percebe que tem algo a mais ali por trás de tudo que ela está falando. Por isso que a gente precisa ter muita atenção, né, no que a pessoa está falando. Imagina uma primeira consulta que você faz com um paciente, ele começa a falar. Calma, né? Vamos colocar as coisas no lugares. Nem sempre tudo que a pessoa fala é verdade. A pessoa tem mania de exagerar tudo, né? Tem mania de exagerar. A gente tem que prestar atenção se o que ela está dizendo condiz com a realidade, condiz com as atitudes que ela está tomando
na vida dela. Às vezes a pessoa mente mesmo, mas o que está saindo da boca dela não está no coração, né? A gente precisa entender de fato a verdade, né? Ou seja, 3 lições aqui, né? A gente precisa colocar a pessoa dentro da realidade, a gente precisa identificar a verdade da pessoa e a gente faz isso através da atenção, né? Prestar atenção nas atitudes da pessoa para ver se condiz com a verdade e com a realidade. Repito, a gente tem que prestar atenção no paciente para ver se as atitudes que ele está tomando condizem com a verdade e com a realidade. Porque a verdade e a realidade existe, né? A realidade é o que é e a verdade é o que é. A pessoa pode criar 1000 ocasiões, né? Dar cambalhotas e voltas e falar isso, falar aquilo, mas no fundo e no fim das coisas, a verdade e a realidade sempre vai se sobressaltar, sempre vai vencer tudo. E é esse o trabalho de um psicólogo. É trazer as pessoas para a realidade, para a verdade da vida. E não contribuir ainda mais para que as pessoas continuem a viver na ilusão. Não é isso? Esta é uma das coisas que esse maravilhoso livro nos passa, né? Raskolnikov tá louco. Simplesmente tá louco. Né? Quando uma pessoa está dividida, a gente precisa fazer essa pessoa encontrar a inteireza da vida, né? Uma pessoa que está Raskolnikov, né? Raskol, dividido, a gente precisa fazer essa pessoa encontrar uma plenitude, uma inteireza, né? É isso? Então, Raskolnikov ele encontrou essa inteireza através do amor, né? Do altruísmo. Olha que exercício bom para a gente passar para um paciente nosso, né? Então a gente vai identificar a verdade, tentar colocar o paciente dentro da verdade, da realidade e fazer com que o paciente mostre amor, né? Às vezes ele está convivendo com alguém, mas ele não está servindo as pessoas com as quais ele convive. Às vezes o marido não está amando mesmo a esposa, né? Não está servindo ali os seus familiares, né? Os filhos, um filho talvez não esteja servindo ao seu pai, né? O pai não esteja servindo aos seus filhos, né? A gente precisa colocar a pessoa dentro da realidade. Porque, sim, através do amor, do altruísmo, né, do serviço às outras pessoas, a gente pode encontrar um sentido, né, uma inteireza, né, fazer um trabalho de caridade, fazer um ato bom, né, dar uma esmola para um mendigo. A gente pode encontrar essa inteireza, né, na nossa vida. Praticar uma religião, né, ir para a sua igreja, dar esmola, fazer um jejum, servir os seus filhos, servir os seus pais, servir a sua esposa, servir o seu marido, né? Ajudar em casa, fazer as coisas que tem para fazer em casa, ganhar dinheiro, pagar as contas, né? Estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, parar de reclamar, não encher o saco dos outros, não fazer fofoca. São essas as coisas que realmente nos tornam mais humanos. O serviço, o amor, a caridade, né? Não ficar no seu banquinho pensando em teorias intelectuais, pensando como o mundo podia ser melhor,
Meu filho, o mundo podia ser melhor se você lavar aquela sua louça que você tem para lavar, né? Se você servir a sua esposa, pagar o que tem para pagar, parar de reclamar, né? Aí o mundo começa a ser melhor para você e para as pessoas ao seu redor, né? Porque você não, seja sincero, você não tem capacidade nenhuma de mudar o mundo, né? Ficar pensando na África, lá nos golfinhos que está em extinção, na Nova Zelândia, sei lá. Então, você tem que mudar o mundo que está ao seu alcance, o seu pai, seu filho, né? Sua mãe, não é isso? Seja uma pessoa inteira, né? Não seja um Raskolnikov, uma pessoa que fica dividida. Seja uma pessoa inteira, um ser humano inteiro. Essa é a grande lição de Dostoiévski para nós, né? Enfim, acho que talvez eu comente mais sobre esse livro mais para frente, né? Uma coisa interessante, pessoal, é que, como eu prometi, né, nós vamos ter mais algumas aulas de outros livros, que é O Estrangeiro, do Albert Camus, O Homem Revoltado, também do Albert Camus, Hamlet, do Shakespeare, e Admirável Mundo Novo. Né? A próxima aula que a gente vai ter aqui é do O Estrangeiro, do Albert Camus. Né? O que acontece, né? O personagem ali do Albert Camus, do Estrangeiro, é um personagem diferente do Raskolnikov, mas é um personagem que tem uma mentalidade que também não é legal para um ser humano, né? Veja, Raskolnikov ele tem uma moral, mas a moral dele é totalmente deturpada, né? Para ele tá acima do bem e do mal, né? Enquanto outras pessoas não são iguais a ele, né? E o Meursault, que é o personagem do Estrangeiro que a gente vai analisar, é um personagem assim que não é que ele não tem moral, ele não sabe o que é a moral. Ele não sabe distinguir o que é o bem e o que é o mal. Ele vai vivendo a vida dele assim, sem se preocupar com o que é bem ou com ele. Ele simplesmente não sabe distinguir o certo do errado, né? Simplesmente não sabe. Então, quantas pessoas a gente encontra assim também, né, que não sabe distinguir muito bem o certo do errado. Vai vivendo a vida assim, como se fosse no piloto automático, né? Então, é uma outra análise psicológica aqui que a gente vai fazer desse personagem Meursault do Estrangeiro e depois o Hamlet, né? Então, depois eu vou fazer uma aula juntando todos esses personagens aí para a gente entender alguns tipos psicológicos que existem por aí, né? Existem os Raskolnikovs, né? As pessoas que acham que estão acima do bem e do mal. Existem os Meursaults, que não sabem o que é o bem e o mal, né? Então, mas existem outros tipos também que a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, pessoal, essa é a grande lição do Crime e Castigo. Vamos nós mesmos sermos pessoas inteiras, né? Pessoas plenas, cheias de trabalho, de serviço e amor, né? Luz para o nosso próximo e ajudar nossos pacientes a serem uma vela também, né? Para as outras pessoas que se consome até o fim da vida. E assim a gente vai se tornando inteiros, pessoas plenas, né? E não pessoas divididas, não é isso? A gente tô gravando essa aula hoje aqui na Sexta-feira Santa, né? Não existe pessoa na história mais inteira do que Jesus Cristo, né? O Cristo, né? A pessoa do Cristo é uma pessoa inteira. Uma pessoa que veio só para servir, né? Uma pessoa inteira. Né? Mas isso aí é outra história, né? Outro dia a gente fala mais sobre religião e essas coisas, né? Eu até tô olhando bastante para essa câmera aqui, né? Porque eu tô dividido que nem o Raskolnikov entre as câmeras aqui. Mas tudo bem. Eu vou encontrar minha inteireza.
Isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Quem sabe mais pra frente eu falo em algum vídeo aí, falando um pouco mais sobre esse livro. Comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Grande abraço, fique com Deus.